Olá, alunos! Sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós vamos estudar o emprego de algumas letras, né, e o uso do porquê, né, o uso do porquê que é uma parte tão interessante da língua portuguesa, né? É claro que ele tem algumas regrinhas aí para a gente saber utilizá-los. Então vamos seguir aí para a nossa aula 88, nós vamos estudar sobre ortografia, ou seja, ortografia é a maneira correta de se escrever as palavras, né? E aí vocês vão conhecer o emprego de algumas letras, quando elas devem ser utilizadas e também o uso dos porquês. Vamos lá. Para nossa aula, quando emprega-se o H final e inicial em certas interjeições, né? As interjeições são aquelas expressões que a gente usa, né? Para indicador, espanto, alegria, né? Dúvida. Então, a, i, é, o, em, etc. Então, temos várias interjeições. E aí a gente utiliza o H nessas expressões, né? E aí podemos também empregar o H em compostos unidos por hífen, no início do segundo elemento, ou seja, a segunda palavra, né? Se ele for de origem etimológica. Então, a palavra ela vai se originar no grego ou no latim, e aí, quando ela se une a uma outra palavra, né, que são substantivos compostos aí, né, e aí a gente vai utilizar o H. Então, observe que ele não vai suprimir, né, porque houve aí uma mudança no uso das nossas palavras, né, da língua portuguesa, mas existem muitas palavras que elas não entraram nessas novas regras. Então, nesse caso aí, como vocês estão observando, a palavra sobre-humano. Então, humano, ele tem a sua origem etimológica escrita com H, então, portanto, não vai perder esse H, ele continua, né? Anti-higiênico, pré-histórico, super-homem. Então, todas essas palavras que estão escritas com H, elas vão permanecer com o H. Por quê? Porque na sua origem etimológica, ou seja, de onde ela veio, ou se foi do latim ou do grego, ele vai permanecer com H, não vai haver mudança, né? Agora, no emprego do H como um substantivo, por exemplo, de uma palavra substantiva, vocês vão ver aí no exemplo da palavra Bahia. Então, na palavra Bahia, por secular tradição, ou seja, por uma questão de tradição, né? A palavra foi sendo escrita com H, com H, com H, então permaneceu escrita com H, né? A palavra Bahia, que é um substantivo próprio, né? O nome de um estado. Então, por isso não acontece os derivados, né? E os seus compostos, ou seja, as palavras que derivam da palavra Bahia não vai ter o H. Por quê? Porque na origem da palavra não existe esse H. Então, portanto, ele não vai permanecer nas outras palavras que derivam dela. Então, nós temos aí, ó, baiano, baianidade, coco da Bahia, jacarandá da Bahia. Então, observe que aí não há necessidade de se utilizar o H, né? Apenas na palavra Bahia, porque é um substantivo composto e foi convencionado por tradição, né, se escrever com H. E então, seguimos agora para o emprego do S, né? Em que momento nós vamos utilizar? Em que palavras nós vamos utilizar o S, né? As palavras derivadas de outras que já apresentam o S no radical. Então, observe que aí nós temos, olha, a palavra análise, né? E nós temos a palavra analisar. Então, uma deriva da outra. Observe que aqui eu tenho um radical da palavra, até aqui, ó, radical, tá bom? E aqui também, ó, analisar. Eu acrescentei aqui um sufixo ar, né? E aí, elas serão escritas com S, tá? Todas as palavras derivadas dela vão ser com S. Estão observando aí? Aí nós temos a palavra catálise, né? Catálise, catalisador. Então, observe que catalisador deriva daqui da palavra catálise, tá bom? Observe que o radical dela é até aqui, catalisador. Então, o radical dela é aqui, ó. Daqui eu tenho um sufixo, tá? Para formar uma nova palavra, sendo que quem é a original é aqui, ó. A origem se dá a partir de catálise, tá bom? Então, quando a gente fala em derivado, significa que uma palavra se derivou da outra, ou seja, surgiu, se originou de uma palavra principal, né? Então, nós temos aqui a palavra casa, ó.
é escrita com S, então todas as outras serão também escritas com S. Ó, casinha, aqui eu acrescentei o inha, que é um sufixo para indicar o diminutivo. Tem o casebre, o radical da palavra é aqui, né? O ebre é um sufixo que foi acrescentado, que também indica casa pequena, tá bom? Liso, liso também, ó, o radical da palavra é aqui. Lializar, né, vem da palavra liso. Eu acrescentei aqui um sufixo ar. Então, notem que essa palavra derivou dessa aqui. Então, se ela é escrita com S, ela vai permanecer com S. Todas as outras palavras que derivarem dela, né, serão escritas com S. Então, essa é uma das regras, né, do emprego do S. E aí nós temos mais exemplos. Olha, o sufixo ex, exa e ao indicarem nacionalidade, título ou origem, né? Observe que eu tenho a palavra burguês e burguesa. Aqui é o masculino, né? E aqui o feminino, né? Então, são pessoas originárias lá de Burgos, né? Na França. E aí, surgiu essa palavra, né? Então, como está se referindo à questão de nacionalidade, está escrito com S. Inglês, inglesa também, ó, observa, a da Inglaterra. Chinês, chinesa, da China. E milanês, milanesa, aqui da uma parte da Itália, né? Milão, né? Então, como elas estão se referindo à questão de nacionalidade, né? De países, então elas serão escritas com S. É outra regrinha, tá? Nos sufixos formadores de adjetivos, ense, oso e osa, também serão escritos com S. Observe, ó, catarinense, né? Ou palmeirense, no caso, quem torce aí pelo Palmeiras, né? Temos aqui, ó, deixa eu voltar aqui, aqui corrige, aqui, né? Catarinense. E aí nós temos os adjetivos, olha, adjetivo gostoso, né? No masculino, gostosa no feminino. Gasoso também no masculino, gasosa no feminino. Então, eles serão escritos com S, ó. Tá? Ele tem som de Z, mas ele é escrito com S. Aqui, no caso, catarinense, já tem som de C, né? Mas é escrito com S, ok? Temos mais outros aqui nos sufixos, né? Gregos, ese, isa e ose, né? Sufixo gregos, ou seja, vem lá da língua grega, tá bom? Que, claro, né, elas vão ter uma influência na nossa língua portuguesa. Catequese, ó, observe aqui, ó. Diocese, né, poetisa, profetiza, sacerdotisa, glicose, aqui com ose, né, termina com ose aqui. Parte final da palavra. Então, todas elas serão escritas com S, tá? Tem som de Z, mas a escrita é com S, né? Nós temos muito isso na nossa língua portuguesa. Tem som de E, tem som de Z, tem som de C, né? Mas é escrito com outra letra. Então, nós temos agora, após os ditongos, né? Observem aí, ó. Ditongos é o quê? Encontro de duas vogais, olha, coisa, né? Pouso, lousa, encontro de duas vogais aqui, ó. Náusea, né? E aí você observa que está a presença do S aqui, ó, antes, né? Antes desse S, né? Está sendo utilizado os ditongos. Nas formas dos verbos por e querer, bem como em seus derivados. Então, aqui, olha, a conjugação verbal, né? Eu pus, tu pôs, né? Nós pusemos. Então, observe que a presença do S está aqui, né? Então, conforme eu vou fazendo a conjugação, ele vai permanecer o uso do S, né? Assim como no verbo quis também, ó, quis com S, né? Tendo o som de Z, claro. Quiseram, quiser, quisera, quiséssemos. E o verbo repus, que no caso ele é derivado aqui do verbo pus, né, do verbo pôr. E aí ele também deriva do verbo pus, só que aqui ele acrescenta-se um prefixo, né, repus, ou seja, de refazer, de recolocar alguma coisa, né? Termina com S,
e todos os outros derivados dele vai permanecer o uso do S, né? Então, observem bem essas duas palavrinhas, né? Esses dois verbos, o verbo por e o verbo querer. E temos também, escreve-se, agora nós temos aí o emprego do porquê, dos porquês. Vamos começar pelo que, né? Nós temos aí o uso dos porquês, vamos começar pelo o que. Quando a gente utiliza o que, ele também vai ter uma acentuação, né? Podemos voltar na cartela anterior para a gente observar esse detalhe importante. Podemos voltar lá na cartela inicial, na cartela onde está o uso do que. Muito bem, então nós vamos seguindo com a nossa aula, vamos falar agora do que, né? E depois do porquê. Então, o que também ele é uma palavra importante, por quê? Porque a gente faz o uso dele em algumas perguntas. Nós podemos observar aí no exemplo, ó, em final de frase, né, a palavra que deve ser sempre acentuada, por se tratar de um monossílabo tônico terminado em E. Então, observe aí, ó, você vive de quê? Né? A gente pode fazer essa pergunta. Ela pensa em quê? Então, notem que essa palavrinha, ela deverá ser acentuada, né? Porque ele é um monossílabo tônico, ou seja, ele é um monossílabo que tem essa tonicidade no final, no caso aí da vogal, né? Que, da vogal E, né? Então, a gente vai acentuá-lo, tá bom? E assim também a gente vai ver aí as regras do uso do porquê, né? Em que momento ele vai ser acentuado, em que momento ele vai ser separado, né? Em que momento ele vai ser junto. Vamos ver as regrinhas que estão norteando aí o uso do porquê. Vamos lá. Então, escreve-se separado, né, o porquê sem acento, quando equivale a pelo qual, quando a gente pode fazer essa substituição. Então, como vocês podem observar aí, ó, este é o caminho porque passo todos os dias. Então, notem que esse porquê, ele é separado sem acento, né? Porque eu posso fazer a substituição dele pelo qual, né? Observe, este é o caminho pelo qual passo todos os dias. Então, como eu posso fazer essa substituição? Logo, esse porquê, ele é explicativo, né? Então, ele vai ser separado e sem acento. Aquele é o livro porque Paulo se interessou. Então, eu posso fazer a substituição? Posso. Aquele é o livro pelo qual Paulo se interessou. Ou, se tiver no plural, por exemplo, aqueles livros, pode ser, aqueles são os livros pelos quais, né? Aqueles são os livros pelos quais Paulo se interessou. Então, também posso fazer essa substituição fazendo a flexão no plural, é claro, né? Porque o substantivo livros está no plural, então, esse pelo qual deverá ir para o plural. Mas só quando eu faço a substituição, tá? Se for o porquê exatamente, escrito com porquê, fica no singular normalmente, porque o porquê não altera, tá? Ele não vai para o plural. Então, escreve-se porquê separado e sem acento. Isso é uma outra regra, ó. Quando depois dele vier escrita ou subentendida a palavra razão, a razão, motivo, né? Que ocasionou uma determinada ação. Se ocorrer no final da frase, deverá ser acentuado. Observe que eu tenho duas regras em uma aqui, ó. Ele deve vir escrito quando ele tiver o sentido de razão, né? Por que razão ele faltou à reunião? Por que ele faltou à reunião? Por qual razão? Né? Então, no início da frase, fazendo a pergunta, então, separado sem acento. Agora, se ele vier no final da frase, ó, você não compareceu, por quê? Aí, separado com acento. Então, essa é a regra. No início início da frase, separado sem acento. Se vier no final, ele será separado com acento. E aí, nós temos mais uma regra. Não sabemos por que ele faltou. Ainda seguindo, né? Não sabemos por que ele faltou.
tá? E não sabemos a razão, a causa, o motivo que ele faltou, né? Por que razão você não compareceu? Também, ó, observe que ele é separado sem acento. Por que parou? Parou por quê? Então, note que por que separado está no início, né, da oração. E parou por quê? O porquê já está no final da pergunta, então ele vai ter que ser acentuado com acento, né, separado com acento. Escreve-se porque junto e sem acento quando se tratar de uma conjunção explicativa ou causal, geralmente que vale a pois. Observem aí, ó. Tirou boa nota, pois estudou bastante. Tirou boa nota porque estudou bastante, né? Não compareceu porque estava doente. Ou seja, não compareceu pois estava doente. Não saia agora, pois está chovendo muito. Então, porque ele vai se encaixar perfeitamente, né, nessas orações, tendo o sentido de uma explicação, né, de uma causalidade aí. Então, foram os usos do porquê, né? Ainda temos mais um. Vamos ver agora o porquê junto com acento, com acento, né? Quando se tratar de um substantivo. Nesse caso, já virá precedido de artigo ou outra palavra determinante. Então, observe aí, ó, nenhum governo sabe o porquê daquela medida. Então, ele está sendo substantivado aí, porque está sendo colocado o artigo antes do porquê. Então, por isso que ele vai ser junto com acento, né? Não compreendemos o porquê da briga. Da mesma forma, observe aí que ele está sendo acompanhado do artigo O, então ele está sendo substantivado. Então, portanto, vai ser junto com acento, ok? Então, vamos seguir agora para a nossa atividade, vamos exercitar. Vamos para a nossa questão 1. Muito bem, então na nossa primeira questão nós temos a palavra pesquisa, é um vocábulo escrito com S. O vocábulo abaixo, que está incorretamente escrito, porque também deveria ser grafado com S, Você vai escolher, vai analisar direitinho, marcar qual é a palavra que está escrito incorretamente com S. Na questão 2, assinale a alternativa correta quanto ao uso de porquê, né, porquê junto com acento, porquê separado e porquê separado com acento. Vocês vão marcar apenas uma questão só que está correta, tá bom? Então, tenham todos agora uma boa atividade. Daqui a pouco eu retorno para fazermos a nossa interação.
Muito bem, turmas, voltando com vocês para fazermos a nossa interação. Observei lá no chat que vocês marcaram algumas alternativas, né? Estão divergindo um pouquinho, mas vou já fazer a correção para vocês anotarem no caderno, né? Para não ter mais dúvida na próxima atividade. Então, vamos seguir aí para a primeira questão, né? A palavra pesquisa é um vocábulo escrita com S. O vocábulo abaixo, que está incorretamente escrito, porque também deveria ser grafado com S, é. Então, temos a letra A, certeza, a letra B, azeite, a letra C, deslize e a letra D, análise. Então, observem que aqui a palavra certeza ela é escrita com Z mesmo, tá? Azeite também, deslize também. Porque na sua origem, né, lá na etimologia da palavra, elas são escritas com Z. A única palavra que não é escrita com Z é análise, né? Lembra lá da palavra analisar? Então, observe aqui, ó, né? Ela é escrita com S, né? Porque na origem dela, ela vai ser grafada com S. Então, portanto, ela não pode ser escrita com Z, né? Apesar de ter o som de Z, mas não é escrito com Z, ok? E tá aí nós temos o nosso gabarito. Aliás, é o gabarito, ó. Observe aí, ó, a palavra análise é escrita com S, devido a apresentar S no seu radical, né? Analisar. As demais palavras estão escritas corretamente com Z, de acordo com as normas gramaticais. Então, como eu acabei de explicar para vocês, né? Na sua origem, na etimologia da palavra análise, ela é escrita com S. Então, portanto, ela não pode ser grafada com Z, tá bom? E aí, nós temos a segunda questão. Assinar a alternativa correta quanto ao uso do porquê, né? O porquê junto, sem acento, o porquê junto com acento, o porquê separado sem acento e o porquê separado com acento. Então, observe aí nas questões, ó, por que você estava tão alegre? Então, aqui eu tenho uma pergunta. Lembra que lá quando eu faço uma pergunta, esse porquê aqui, ele vai ser separado e não vai ter acento, tá? Na letra B, estava alegre porque vencera. Então, observe que aqui está junto, né? Então, aqui ele não é junto, ele não é separado, ele é junto aqui, porque está dando uma explicação, sentido de explicar. Estava alegre, pois vencera, né? Eu posso utilizar o pois aqui, né? Uma explicação, bem aqui. Você estava tão alegre, por quê? Aqui sim está correto. Observe que está no final da pergunta. Então, logo eu vou utilizar o porquê separado sem acento. E a letra D, porque amava, estava alegre. Então, aqui ele também vai ser junto. Aqui ele vai ser junto, tá? Porque o motivo e a razão pelo qual ele estava amando, né? Ele estava alegre. Então, tem que ser o junto sem acento, tá bom? Então, nós temos aí o gabarito da questão 1, como eu falei para vocês, né? Um radical da palavra. E aí nós temos o gabarito da questão 2, que é a frase, você estava tão alegre, por quê? Se justifica o acento do porquê separado com o acento quando está no final da pergunta. Essa é a regrinha, né? Então, o porquê ele tem quatro ou cinco regrinhas, né? Então, portanto, a resposta correta é a letra C. Então, os alunos que marcaram a letra C acertaram. Os que não marcaram a letra C, né? Procure estudar mais um pouquinho as regras, né? Porque é importante ter na mente as regras, que aí você não erra mais, tá bom? Então, agradeço a todos pela participação de vocês e até uma próxima oportunidade.